Olá pessoal, eu sou o André, sou professor de Química e esse é mais um vídeo com um experimento para a gente coletar alguns dados e tentar compreender algum comportamento da natureza. E neste experimento nós vamos observar o comportamento de gases de acordo com a mudança da temperatura. O estudo dos gases cumpriu um papel muito importante ao longo da história da física e da química. Só para citar alguns exemplos, o Robert Boyle, que contribuiu muito para a nossa noção do que é um elemento químico, ele também era um estudioso dos gases, e ele observou que no limite das pressões muito baixas e das temperaturas altas, a pressão de um sistema gasoso e o seu volume possuem uma relação inversamente proporcional. Isto quando o gás é mantido ali a uma temperatura constante. Esta relação que é conhecida como a lei de Boyle-Mariotti. O Dalton, aquele mesmo do modelo atômico lá das esferas rígidas, ele era um aficionado por fenômenos atmosféricos. Inclusive, ele fez vários e vários cadernos de anotações meteorológicas que ele tomou dia a dia ao longo de vários anos da vida dele. O Dalton desenvolveu também a lei das pressões parciais para os gases, onde a pressão de uma mistura de gases seria a soma das pressões parciais de cada um dos componentes dessa mistura. E quando eu falo pressão parcial, essa seria a pressão que cada gás, se tivesse sozinho no mesmo recipiente, ia exercer sobre o recipiente. Já o Lavoisier, que muita gente chama de o pai da química, ele realmente causou uma reviravolta na química quando ele identificou que o ar que era liberado quando alguns óxidos metálicos eram aquecidos correspondia a um elemento químico. E esse elemento químico ele denominou como oxigênio e constatou que esse elemento portava massa. Quando ele entrava na composição de um material, ele aumentava a massa do material. Quando ele era liberado pelo aquecimento dos óxidos metálicos, ele diminuía a massa do sólido que restava ali após essa reação. O Avogadro, aquele lá que deram o nome para a constante 6 vezes 10 a 23 em homenagem a ele, ele também estudava gases. Inclusive, a hipótese que ele levantou de que volumes iguais de gases, quando estejam sob a mesma condição de temperatura e pressão, contêm o mesmo número de partículas. Também foi uma hipótese que mudou muita coisa na química, especialmente depois da sua comprovação pelo seu compatriota, o Canizaro. E a gente poderia citar aqui uma série de outros, como o Priestley, o Cavendish, o Gay-Lussac, dentre vários outros. Voltando para as leis dos gases, Charles e Gay-Lussac perceberam que a relação entre o volume e a temperatura para gases mantidos sob uma pressão constante era uma relação linear, pelo menos quando o experimento era desenvolvido a pressões bem baixas. Então, o volume do gás era igual a uma constante mais uma outra constante multiplicada pela temperatura, isso em qualquer escala de temperatura. Mas essa expressão ela é bastante simplificada quando nós usamos uma escala de temperatura absoluta. E aí, nesse caso, o volume é simplesmente igual a uma constante vezes a temperatura. É diretamente proporcional. A combinação das leis de Boyle e Mariotti, junto com a de Charles e Gay-Lussac, e também com a hipótese de Avogadro, dá pra gente como resultado a lei dos gases ideais, também chamada como equação de Clapeyron, que nos diz que o produto da pressão pelo volume é igual à quantidade de substância dada em mols do gás vezes uma constante universal R, que é igual para qualquer gás, vezes a temperatura quando medida numa escala absoluta. Tá, mas a gente está falando em escala absoluta, mas da onde que vem essa tal escala absoluta? A escala Kelvin, dentre outras. Por que será que inventaram uma escala que é basicamente a escala Celsius somada de 273,15, somada de uma constante? Acontece que a partir do trabalho de diversos cientistas e do próprio William Thomson, que mais pra frente ficou conhecido como Lord Kelvin, foi possível perceber que pegando qualquer gás para uma diversidade enorme de gás, se nós mantivermos a pressão constante e formos reduzindo a temperatura sobre esse gás, observando ali aquela região onde o gás se comporta de maneira ideal, portanto, as pressões têm que ser baixas, já as temperaturas não podem ser muito baixas. Se a gente extrapola esse comportamento que é linear para essa região, para tentar encontrar em qual valor de temperatura o volume extrapolaria para zero, não importava qual fosse o gás, esse valor sempre dava o mesmo. O volume tenderia a zero a menos 273,15 graus Celsius.
Como não faz sentido nenhum a gente pensar num volume negativo, essa temperatura foi estabelecida como zero absoluto, a mais baixa temperatura que teoricamente poderia ser alcançada por um determinado sistema. É evidente que qualquer gás real que a gente encontre não vai ter esse comportamento de ir contraindo, 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 contraindo seu volume até desaparecer. Qualquer gás real terá desvios com relação a esse comportamento linear. E além disso, se a temperatura for baixa o suficiente, o gás vai liquefazer. Mas esse menos 273,15 é encontrado como um prolongamento da região onde o gás tinha um comportamento linear, um comportamento ideal, projetado para o valor onde o volume tenderia a zero. Dá para fazer também esse experimento de uma outra forma, mantendo o volume constante e reduzindo a temperatura. Com isso, o que vai diminuindo é a pressão. E também, em menos 273,15, nós encontramos o ponto onde a pressão tenderia a zero para qualquer gás. Mas e aí, será que com uma montagem experimental bem simples, nada muito rebuscado, na nossa pressão ambiente, será que a gente consegue observar esse comportamento de gás ideal? Será que a gente consegue chegar nessa projeção do zero absoluto a menos 273,15 graus Celsius? Sei lá, né? Não custa tentar. Bom, pessoal, e para fazer isso, eu vou usar uma proveta de 10 ml, um termômetro de mercúrio, esse becker gigante de 5 litros, água de torneira e algumas pinças de madeira. Para fazer uma verificação, se eu não vou ter nenhuma variação significativa no volume demonstrado pela proveta durante esse experimento, porque eu vou aquecê-la, esfriá-la, eu vou usar também uma pipeta de 10 ml junto a uma pera de sucção e a minha balancinha, que mede de 0,1 gramas em 0,1 gramas. Então eu vou começar aqui medindo a massa da proveta e depois enchendo ela com água destilada. Mas eu vou enchê-la usando a pipeta de 10 ml para ver se o volume total dela realmente é 10 ml. Lembrando que a pipeta volumétrica é um instrumento de maior precisão do que a proveta. Vou medir quantos gramas de água deu nesse procedimento e se por um acaso não bater certinho com os 10 ml da proveta, eu vou completá-la ou tirar um pouco de água para ver quantos gramas de água vão dar os 10 ml de acordo com a medida da proveta. Então, medindo inicialmente a massa da proveta, deu uma massa de 19,2 gramas. Vou pipetar ali os 10 ml de água destilada. E despejar na proveta. E a massa final da água mais a proveta deu 29,2 gramas. E aí eu dei uma olhada no menisco da proveta para ver se tinha batido certinho com os 10 ml. E bateu. Feita aí essa medida inicial, agora é hora de eu chatear os meus amigos experimentalistas, especialmente os analíticos. Eu vou pegar essa proveta, que é um instrumento volumétrico, e vou colocar ela numa água, que vai ser aquecida até uma temperatura mais alta e depois esfriada. Só que quando essa água estiver a uma temperatura bem alta, a minha proveta, que vai estar lá dentro, cheia de água por dentro, eu vou usar uma pipetinha de vidro para colocar um pouco de ar dentro dessa proveta, formando uma bolha com um pouco menos de 10 ml, de acordo com a medida da proveta. Depois eu vou desligar o aquecimento e ir deixando esse sistema esfriar. E em alguns intervalos de temperatura, eu vou medindo o volume dessa bolha de ar. Então vou colocar a proveta lá dentro, inicialmente com a sua abertura para cima para encher de água e depois eu viro ela de ponta cabeça. E bora esquentar a água.
esse processo não vai ser muito rápido. Então eu vou aproveitar para pegar uma informação importante que eu preciso. Que como eu não tenho um barômetro aqui em casa, eu vou olhar na internet, num site que eu vou deixar disponível para vocês, qual que é a pressão atmosférica medida aqui para minha cidade. E o site está indicando para mim que a pressão é de 1016 hectopascal, bem próximo de uma atmosfera. E essa pressão reduzida ao nível do mar é uma conta que o pessoal que pilota e o pessoal da meteorologia usa, mas eu não quis me aprofundar muito nos cálculos que eles fazem não. Eu fiz um cálculo simplificado e vou deixar o valor para vocês e a explicação na descrição do vídeo. Vou aquecendo ali a água e dá-lhe tempo. Eu dei uma desligada por um instante aqui no aquecimento, porque eu lembrei que eu ia precisar de um bastãozinho de vidro, uma bagueta, para poder ajudar a ir dando uma homogeneizada e também raspar algumas bolinhas de gás oxigênio e gás nitrogênio, que vão deixar de ser solúveis na água conforme a temperatura suba, e eu não quero que elas entrem no meu sistema gasoso aqui. Bom, agora que já está ficando mais quentinho, faz sentido eu colocar meu óculos de proteção aqui por garantia. E aqui vale a pena ressaltar que, diferente de quando eu estou esquentando água em um fogão, aqui com esse aquecedor eu estou aquecendo mais ou menos pelo meio do recipiente. Então a água mais aquecida, como sempre, tende a subir e a água mais fria tende a descer. Mas como eu não estou esquentando exatamente por baixo, eu preciso da agitação para garantir que eu tenha pelo menos aproximadamente uma homogeneidade térmica. Só para vocês terem uma ideia, mesmo agora tendo acabado de digitar, lá no fundo a temperatura estava 56 e aqui em cima a temperatura estava quase 60. E uma coisa que acontece quando a gente aquece água num certo recipiente é que começam a aparecer umas bolinhas de ar no fundo do recipiente. Essas bolinhas, elas são majoritariamente gases, como nitrogênio e oxigênio do ar atmosférico, que estavam solúveis na água, mas com a elevação da temperatura sua solubilidade diminui. E também um pouquinho de água que está passando pelo processo de evaporação. Lembrando que 100 graus Celsius é a temperatura de ebulição, onde há equilíbrio entre a água líquida e a água a vapor. E eu vou pegar aqui a minha bagueta de vidro para ir dando uma raspada nessas bolinhas aqui do fundo e soltando elas para elas não me atrapalharem mais para frente. Bom, estou chegando perto aqui da temperatura de ebulição da água. A temperatura aqui está aproximadamente 90 graus Celsius. Então agora atenção redobrada, inclusive para não deixar ficar espirrando água para fora, inclusive em mim. Bom, ferveu. A temperatura marcada no meu termômetro é na verdade de 97 graus Celsius. Vou desligar aqui o aquecedor, tirar ele da água e preparar meu sistema gasoso. Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou virar essa proveta para tirar o pouquinho de ar que ainda está lá dentro, dar uma raspada nas paredes para me livrar dessas bolinhas e depois eu ponho o ar dentro da proveta usando essa pipetinha de vidro.
Bom, eu tive que aquecer mais um pouco de novo porque eu deixei cair a minha proveta lá dentro. E aí foi difícil de pegar. Estamos aí a 95, 96 graus Celsius. Eu vou adicionar um pouco do ar. Eu tenho que ser cuidadoso na hora de adicionar o ar, porque eu não posso deixar esse volume de ar ultrapassar o volume da proveta. E eu vou querer medir os volumes de ar à pressão atmosférica. Então eu quero chegar próximo de 10 mililitros no volume inicial, mas na pressão atmosférica. Então com o tubo chegando ali no nível da água. Foi ar demais, a hora que ele aqueceu a expansão ultrapassou os 10 mililitros da proveta, então eu tive que desperdiçar um pouco do ar aqui. Então, com a minha bolha de ar lá com 8,8 mililitros, a uma temperatura de 89 graus Celsius, vamos começar as medições. E agora é esperar o sistema esfriar um pouquinho. A cada 5 graus mais ou menos eu faço uma medição do volume e vamos tabulando esses dados. E vocês não têm ideia de como é que tá calor aqui, com essa água fervente. Agora com a temperatura de 85 graus Celsius, o meu volume deu 7,8. E agora a 80 graus Celsius, o volume está em 7,1 mililitros, algo do tipo. Vamos considerar 7,1. Bom, vamos voltar tudo, vou esquentar a água de novo. Bom, eu reparei que tinha pouco do gás imerso de fato na água quente durante essas medidas. Se eu deixo a proveta mais afundada, eu tenho uma pequena alteração na pressão, devido à coluna de líquido que está agindo além da pressão atmosférica. Mas se eu deixo a proveta muito para fora, a temperatura do gás não é realmente a temperatura do líquido que está sendo medida. Então eu vou voltar, vou aquecer de novo e vou refazer essas medidas, porque o efeito da pressão me parece ser bem menos relevante do que o efeito da temperatura nesse caso. E aqui nesse ponto eu resolvi reformular um pouquinho o experimento, porque eu percebi que ao tirar a proveta que estava afundada no líquido um pouquinho para fora, resultava numa contração significativa do gás. Então, o efeito da temperatura um pouco mais baixa, logo acima da fronteira do líquido com o ar, parecia ser bastante significativo. Especialmente se comparado com o problema que eu estava preocupado antes, que era o problema da pressão da coluna de líquido sobre o gás. Mas neste problema mesmo, se a gente levar em conta que a densidade da água é aproximadamente 1000 kg por metro cúbico, a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, e as diferenças de altura de coluna de líquido, que eu vou ter uma certa incerteza nesse experimento, é de 10 centímetros, 0,1 metros, 1000 vezes 10 vezes 0,1, dá 1000 pascal de variação na pressão. E como nossa pressão atmosférica é por volta de 10 a quinta pascal, esse efeito da pressão seria relativamente pequeno, ficaria em torno de 1% da pressão, e pareceu ser menos importante do que o efeito da variação da temperatura, ao tirar a parte superior da proveta um pouquinho do líquido. Eu precisei tirar um pouco do ar, porque com o gás mais imerso no volume de água, ele chegou a uma temperatura mais alta de fato, mais próxima da do líquido. E com isso ultrapassou os 10 mililitros da proveta. Mas não tem problema, basta eu medir a temperatura que realmente eu estou encontrando aqui no líquido, que no momento é de, aqui é 79 graus Celsius, manter o termômetro lá dentro, sem problemas. Eu tenho um volume de 9,8 mililitros de gás. A 75 graus Celsius deu 8,8 mililitros de gás. E conforme a temperatura baixa, fica mais lento disso aqui perder calor para o ambiente. Então, fazer experimento requer, sobretudo, paciência.
Vamos lá, 70 graus Celsius. A 70 graus Celsius, o volume deu 7,6 mililitros. E a câmera parou de gravar aqui, tive que trocar a bateria. Vamos ver se eu não perdi nenhum ponto. Bom, deu certinho, tá nos 65 graus Celsius. Vamos ver qual que é o volume. 6,9 mililitros, 6,8. Eu acho que eu vou pôr uma pedrinha de gelo para dar uma acelerada nesse processo. Ih, ainda tá 62. Vou pegar mais um gelinho. Caiu. 61. Melhor ser cuidadoso agora. A 60 graus Celsius, meu volume está a 6,3 mililitros. Agora eu já vou usar um pouco mais do gelo. Vou jogar já 2 gelinhos de uma vez. Caiu um gelinho aqui, quebrou, mas eu vou aproveitar e pôr esses caquinhos dele, que é menos brusco. Quase nos 55. Vou esperar mais um pouquinho. A 55 graus Celsius, o volume deu 5,8 mililitros. 55 graus Celsius ainda é bem desagradável ficar segurando o vidro nessa temperatura. Mas logo, logo isso aí vai mudar. Isso aqui já está bem lento, porque já está bem devagar para perder energia na forma de calor para o ambiente. Eu estou quase a 50 graus e o ambiente deve estar uns 25, um pouco mais. Então mesmo colocando gelo, está lerdinho o negócio aqui. 50. Vamos lá, a 50 graus Celsius, vamos ver como é que está o volume. Uma vez um professor me contou, numa aula de laboratório, que 50 graus Celsius é uma temperatura intermediária. Um pouco acima de 50 graus Celsius a gente não aguenta ficar segurando o vidro por muito tempo. A 50 graus Celsius a gente já aguenta. Então é o jeito prático ali da gente saber quando está em torno de 50 graus. Mas tem um termômetro, né? Melhor usar o termômetro. Mas isso significa que eu já talvez consiga enfiar a mão aqui dentro para segurar essa proveta. Mas a 50 graus Celsius, o volume aqui deu 5,6 mililitros. Parece que já não está mais tão linear assim, né? De volta com mais gelo e vamos ver como é que tá esse negócio aqui. 46 graus Celsius. E agora, a uma temperatura de 45 graus Celsius, agora já é tranquilíssimo segurar esse pote aqui com a mão. Inclusive pôr a mão aqui dentro d'água. O volume medido deu 5,3 mililitros. Caramba, não vai dar tempo de chegar nos 40, vai acabar a bateria de novo. E aqui a temperatura de 40 graus Celsius, o volume de gás está em 5,2 mililitros. – 36 graus Celsius, praticamente a temperatura do corpo humano. Vamos lá, a 35 graus Celsius, o volume do ar será de 5 mililitros. E dá-lhe gelo. Vou tirar um pouco mais dessa água aqui, para facilitar a minha vida.
Para tentar garantir que essa proveta não vire, eu vou pôr a basezinha dela, que é de plástico, boia. 31 ainda. 30 graus Celsius. E o volume é de 4,9 mililitros a 30 graus Celsius. Isso aqui já deixou de ser linear faz uma cota. E agora eu vou precisar de bastante gelo, porque eu já estou tratando de temperaturas abaixo da temperatura ambiente. E vamos ver até que temperatura a gente consegue chegar, porque o gelo que eu tinha usado até agora era o que eu preparei a mais para o experimento. Agora eu estou entrando no meu estoque de casa mesmo. Bom, vamos lá, 25 graus Celsius e o volume está em 4,7 mililitros. Lembrando que agora o meu sistema já está a uma temperatura inferior à temperatura do ambiente. Então ele está ganhando energia do ambiente na forma de calor. E na temperatura de 20 graus Celsius, o volume deu 4,6 mililitros. A uma temperatura de 15 graus Celsius, vamos ver qual é que é o volume. A 15 graus Celsius, o volume ficou de 4,4 mililitros. E é todo o gelo que eu tenho, viu? Acabou esse, não tem mais. (10 graus Celsius). A 10 graus Celsius o volume é 4,3 mililitros. Vou jogar esse resto de gelo aqui, vamos ver se a gente chega a 5 ou algo abaixo disso. A essa temperatura já vai ficando bem difícil enxergar aqui dentro do becker, porque é uma tendência grande do vapor de água do ambiente condensar na parede do becker. Eu lembrei que tinha um outro tolete de gelo que eu peguei para fazer um outro experimento, mas que não vai dar tempo de fazer hoje. Vamos deixar ele aqui de reserva. Bom, pessoal, e para baixar para os 5 graus Celsius está muito difícil, o ambiente está muito quente aqui. Então eu vou parar aqui com a medida de 6 graus Celsius com um volume de 4,2 mililitros. Então é isso aí, gente. Vocês têm um conjunto de dados, de temperaturas e o volume de gás correspondente, e vocês podem trabalhar com esse conjunto de dados para tentar compreender um pouco mais o comportamento de gases. Um outro procedimento que eu vou fazer depois é fazer novamente aquelas medidas usando a minha proveta, a balança e a pipeta de 10 mililitros, para ver se esse processo térmico todo causou alguma alteração permanente nos volumes medidos pela proveta e que seja perceptível com os instrumentos que eu tenho disponíveis por aqui. E aí, será que o nosso gás se comportou como um gás ideal? Para isso você precisa pegar os dados de temperatura e volume que a gente obteve no experimento e comparar com a previsão de comportamento linear dado pela lei de Charles e Gay-Lussac. Será que nós conseguimos medir o zero absoluto? Bom, parece que não. Só que muitas vezes tentar explicar o que deu errado é até mais interessante do que tentar entender um experimento que pareceu que funcionou perfeitamente.
Um gás que a gente pudesse chamar mesmo de gás ideal seria um gás que respeitasse todas as linearidades de comportamento para pressão, volume e temperatura que a gente discutiu logo antes aqui do experimento. Um modelo microscópico que explicaria esse sistema seria um gás composto por partículas que tivessem volume zero, que fossem pontos matemáticos propriamente ditos, que iam estar ali vagando pelo recipiente e colidindo apenas com as paredes, causando por conta dessas colisões alguma pressão, e além disso não poderia ter nenhum tipo de força atrativa entre as partículas desse gás. Não é à toa que esse modelo funciona melhor quanto menor for a pressão e quanto mais alta for a temperatura. Quando a gente tem pressões mais baixas, o efeito da colisão entre as moléculas é significativamente reduzido. A pressões mais baixas tem mais espaço separando uma molécula da outra e a probabilidade de colisão diminui. É mais ou menos comparado com quando a gente vê uma pessoa de muito longe. Quando a pessoa está lá muito longe, ela parece um pontinho para nossa visão. O mesmo valendo para as partículas desse gás ideal. Se a pressão é muito baixa, ela aproximadamente se comporta como se fosse um ponto matemático. Além disso, esse aumento da distância entre as moléculas também reduz o efeito das forças de atração intermoleculares, que existe ali em qualquer sistema composto por átomos e moléculas. A temperaturas mais altas, a agitação da molécula, sua energia cinética, suas velocidades são maiores e, consequentemente, também o efeito das forças atrativas é menos significativo. Mas um gás real em condições arbitrárias não é esperado que ele se comporte como um gás ideal. E para dar conta dos diversos desvios da idealidade do comportamento de gases, uma série de equações foram desenvolvidas, sendo que a mais conhecida delas é a equação de Van der Waals. Essa equação, ela corrige a equação dos gases ideais por meio de dois parâmetros, A e B, que são parâmetros que são característicos de cada gás que você escolher para trabalhar. Se os parâmetros A e B forem zero, você tem de volta a equação dos gases ideais. O ajuste desses dois parâmetros dá conta de corrigir tanto os efeitos devidos à atração que realmente existe entre as moléculas pelas forças de Van der Waals e também da repulsão, que é devida à colisão de uma molécula com a outra. Afinal, as moléculas de verdade não têm volume zero, não são pontos matemáticos. Além disso, quando a gente faz o gráfico das isotermas de Van der Waals, tomando temperaturas constantes, aparecem algumas ondulações, que são associadas às transformações do gás em líquido ou do líquido em gás. Então, diferente de um suposto gás ideal que seja representado pela equação de gás ideal, e nesse caso sempre foi e sempre será um gás, não existe liquefação, um gás de Van der Waals, representado pela equação de Van der Waals, dá pra gente algum indício de que tem alguma transformação acontecendo ali, no caso, a liquefação. Mas apesar disso, a equação de Van der Waals não representa muito bem o estado líquido. Ela melhora significativamente a representação do gás, mas do ponto de vista quantitativo, a representação do líquido não é lá essas coisas. E nesse experimento, nós trabalhamos com ar atmosférico, que de maneira simplificada é ali uma mistura de 80% de gás nitrogênio, N2, mais 20% de gás oxigênio, O2. Então, se nesse caso nós quiséssemos representar o gás pela equação de Van der Waals, nós teríamos que usar a lei de Dalton para as pressões parciais e considerar que a pressão total, na verdade, é a soma de uma pressão parcial de gás nitrogênio e uma pressão parcial de gás oxigênio. E a contribuição que cada uma dessas pressões parciais tem na pressão total é dada pela sua fração em mols. Então, 80% da pressão é pressão do nitrogênio e 20% é pressão do oxigênio. Mas será que na nossa bolha de gás tinha só isso? Ou será que tinha algum outro gás que talvez estivesse presente em maior quantidade nas temperaturas mais altas e talvez tenha saído da bolha e, logicamente, ido para algum outro lugar conforme a temperatura baixou? Bom, eu já levantei aqui uma série de questões e vocês certamente vão levantar mais muitas outras. Se você quiser, você também pode me mandar algumas sugestões de como a gente pode aprimorar esse experimento para tentar chegar num valor mais próximo do menos 273, mas mantendo mesmo assim uma montagem simples e barata de fazer. Uma que eu já fiz uma vez e que eu pretendo fazer de novo com mais atenção é, ao invés de usar água como aquele meio líquido, usar o óleo de cozinha mesmo. Essa eu também pretendo fazer de novo, mas aí é melhor eu aquecer direto numa chama, de um bico de Bunsen, por exemplo, porque eu não confio muito de colocar aquele aquecedor elétrico no óleo não. Mas é isso aí, tendo alguma ideia, alguma sugestão de como melhorar esse experimento, é só mandar pra mim. Bom, pessoal, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pela atenção e até mais!